Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 127. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles é o soljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, que temos hoje, que é o dia do Senhor, o dia de estarmos aqui em assembleia solene, diante do nosso Deus, o amado da nossa alma, Pai, para ouvir da sua palavra, Pai, adorá-lo, reconhecer a sua santidade, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que dependemos de um Deus que é o nosso Pai e que é o nosso Salvador na pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que temos de ouvir a Tua voz, ó Senhor Deus. E queremos que o Senhor esteja com o Teu Espírito Santo, Pai, agindo no nosso coração, nos dando sabedoria, Senhor Deus, indo além das nossas capacidades, para que o Teu Espírito Santo fale ao coração da Tua igreja. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou compartilhar com a igreja o Salmo 127 e o Salmo 128 à noite. Eu vou ter que adaptar essa minha pregação, essa exposição, porque geralmente eu levo 1h30 para falar sobre esse salmo. Mas eu não quero cansar a igreja e tentarei, nesse tempo que nós temos, que é um bom tempo, que sou um pouco exagerado mesmo, 40 minutos, para tentar desenvolver tudo que esse salmo pode nos oferecer, né? Com certeza vai ficar muita coisa aí para trás, porque nós não conseguimos esgotar os ensinos da palavra do Senhor. Mas eu gostaria de começar dizendo que o Salmo 127 é um salmo, e 128 também é um salmo que fala de família. Mas não só de família, mas ele vai falar do governo de Deus nesse mundo. Esse salmo nos mostra que a ordem da sociedade, política e da família é mantida pela bênção de Deus. E nessa perspectiva nós vamos perceber que não é a habilidade do homem, não é a diligência do homem ou sabedoria do homem que mantém essa ordem, mas é Deus governando o mundo e a vida humana. E dentro dessa ótica, esse salmo vai nos exortar a invocarmos a Deus e sermos modestos. O salmista ele vai nos dizer que a nossa diligência ansiosa de nada aproveita, exceto quando Deus abençoa os nossos esforços. Ou seja, significa dizer que é inútil todo labor e habilidades na manutenção da família fora dos padrões estabelecidos por Deus. E mesmo assim, é Deus quem outorga dos céus os resultados prósperos. É Deus, por meio do exercício de sua soberana graça, que nos faz prosperar. E a suma desse salmo seria: de nada valem os projetos ou esforços dos seres humanos, se Deus não faz com que prosperem. E nós precisamos compreender que nenhuma atividade ou obra humana para o reino de Deus será frutífera, a menos que Deus abençoe com a sua presença e o seu auxílio. E nessa perspectiva, o salmista começa dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso trabalho está sendo incluído quando Deus está edificando a nossa casa. E o objetivo disso é entender que as nossas realizações devem sempre ser feitas na dependência exclusiva de Deus. Nós não podemos esperar que Deus vai edificar a nossa casa de forma mágica.
Não foi assim que Deus estabeleceu. A palavra aqui no original, edificar, tem um sentido de construir, estabelecer, lançar alicerces. E a nossa perspectiva aqui é no que se refere à família, ou seja, estabelecer, lançar os alicerces de uma família forte, de uma família estruturada na rocha que é Cristo. E como é que Deus edifica uma casa? Às vezes nós usamos uma linguagem muito, vamos dizer assim, muito evangélica, que não se adequa à nossa realidade. Mas vamos perceber o que a Escritura fala sobre o que é edificar uma casa. Abra 1 Reis, capítulo 11, verso 38. O reino de Israel estava sendo dividido e agora Jeroboão iria assumir 11 tribos e meia, vamos dizer assim. E aí a palavra de Deus diz assim, 1 Reis 11, 38. Se ouvires tudo o que eu te ordenar e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei a Israel. Percebam aqui que a Escritura está dizendo que Deus edifica a nossa casa quando nós estamos pautando a vida familiar, a nossa vida, os princípios da palavra de Deus. É dessa forma que você pode dizer que Deus está edificando o seu lar. A estabilidade familiar, social, está associada a uma vida debaixo das instruções divinas. Isso seria estar na dependência de Deus. E o resultado, a partir disso, viria. É interessante que você vai ver alguns aspectos, alguns exemplos na Escritura de edificação do Senhor, como o Senhor edifica a nossa casa. Um deles está em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, e esse texto é bastante emblemático, porque ele representa o final do Sermão do Monte. E o que é o Sermão do Monte? Nada mais é que é o Senhor, inicialmente, dando as suas instruções aos seus discípulos, como os cidadãos do reino vivem, ou como eles devem viver. E ao final dessas instruções, nós temos aqui o final, no capítulo 7, dos versos 24 a 27, quando ele diz assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, as palavras que ele disse até esse momento, e as pratica, serão comparadas a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Verso 26, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Não só aí, mas em outros lugares na Escritura, como, por exemplo, Efésios, capítulo 5, verso 1 até 6:20, são instruções do apóstolo Paulo sobre a vida cristã, procedimento santo, relações familiares, relações de trabalho, preparando o crente com relação às tentações e lutas desse mundo. É dessa forma que nós podemos dizer que Deus está edificando uma casa, quando essa casa está sendo conduzida debaixo dos princípios, dos mandamentos e da vontade de Deus. Mas o que muitas vezes acontece é que nós queremos construir as nossas vidas debaixo de ensinos e pressupostos mundanos. E não queremos ser afligidos pelas consequências dessa distorção de comportamento ou distorção da vida cristã como consequência de uma vida distorcida, torta. E aí poderíamos dar exemplos práticos. A falta de relacionamento dos pais com seus filhos. E aí eles são extremamente complacentes, dão tudo para os seus filhos, nunca dizem não, por se sentirem culpados, pais que não disciplinam biblicamente seus filhos. Como a Escritura, como a sabedoria de Deus, do Criador de todas as coisas, o Senhor sobre todas as coisas, estabeleceu, muitas vezes,
por desconhecerem, outras vezes porque estão cansados e não querem ter trabalho, e aí são extremamente permissivos, não se envolvem com seus filhos, com o andamento da sua casa, são espectadores das coisas que acontecem na vida familiar. Homens que dão a sua vida pelo seu trabalho, a sua profissão, mas esquecem das suas famílias. Inútil é o trabalho do homem quando esse esforço está fora daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, como Ele quer que as nossas famílias sejam edificadas. Eu vou dizer uma coisa, e mesmo quando nós estamos aplicando o seu ensino em nossas vidas, nós devemos entender que o sucesso não é nosso, mas é do Senhor. Abra aí Deuteronômio capítulo 7, versos de 11 a 13. Veja o que a palavra de Deus vai dizer sobre isso. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo esses juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Diz assim a palavra do Senhor: Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 8, de 11 a 19. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morados nelas, depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com o maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Jamais poderemos alcançar as bênçãos de Deus para as nossas famílias se nós não nos apropriarmos daquilo que Ele nos ensina em Sua palavra. E mesmo assim teremos que reconhecer que nesse aspecto e em todos os outros aspectos da nossa vida, nós fomos abençoados pela graça e pelo poder de Deus. É Ele que nos abençoa, é Ele quem nos dá força, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos dá capacidade. Porque nós não teremos sucesso, nem alcançaremos a prosperidade prometida nas Sagradas Escrituras, se não for por esse único caminho. Como o salmista vai dizer lá no primeiro salmo, nos versos 2 e 3, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, ou seja, prosperará. Nós precisamos entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que Ele pede, Ele exige de nós que nós estejamos vivendo conforme a sua vontade e que quando nós andamos nos seus caminhos, fazemos a sua vontade, queremos que o seu reino se manifeste entre nós, na nossa família. O Senhor vai abençoar os nossos esforços. Ele vai nos dar graça. Ele vai nos fazer prosperar. A contraparte desse verso
complementa aí a condicional. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, dizendo que o trabalho do homem é sem valor algum, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Inútil é o trabalho do homem, sem valor quando se emprega uma obra fora dos padrões de Deus. Se Deus não estiver dirigindo a nossa família, é inútil qualquer esforço. A palavra aqui, labutar, ela tem o sentido de um trabalho árduo, com uma conotação aqui de um esforço enfadonho. E esse verbo, ele descreve a frustração, a infrutuosidade e os benefícios passageiros de uma labuta cotidiana. Ou seja, nenhuma atividade ou obra para o reino de Deus será frutífera, a menos que Deus abençoe com a sua presença e o seu auxílio. Por isso ele diz, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Qualquer trabalho será inútil para glorificar a Deus, se o Senhor não estiver edificando o seu lar, se ele não estiver fundamentado na palavra de Deus, ou seja, se nós estivermos conduzindo os nossos filhos, as nossas esposas, as nossas famílias, por meio de uma sabedoria humana, o trabalho de nossas mãos não será abençoado. Se nós não colocarmos o nosso trabalho, o nosso sustento, no devido lugar, não no lugar de Deus. A Escritura, ela nos mostra alguns textos, como Mateus capítulo 6, versos 24 e 25, quando diz que o homem não pode servir aos dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e se devotará ao outro, ou desprezará um. Que o homem não pode servir ao mesmo tempo a Deus e as riquezas, por isso eles não devem estar ansiosos pela vida, quanto que haviam de comer ou beber. E aí lá no Salmo 128, verso 1, ele diz assim, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. E usando a linguagem do próprio texto, nós podemos dizer assim, como Deus pode guardar, pode cuidar de algo que Ele não edificou? Como nós podemos esperar a bênção de Deus se nós não estamos andando de conformidade com a sua palavra? É interessante essa palavra aqui, edificar no original, porque o significado teológico dela pode ser entendido, considera o seu uso, tendo em vista, em primeiro lugar, Deus como sujeito e depois o homem. E aí, mais uma vez, a Escritura está dizendo que os nossos esforços são inúteis, quando não representam a vontade de Deus. E é por isso que muitas vezes nós vemos lares desfeitos, porque quando uma família não dá certo, é porque estavam longe da presença de Deus. Deus não estava edificando aquele lar porque estavam longe do Evangelho, por vezes até desconheciam o verdadeiro Evangelho. E aí isso nos faz lembrar de Deuteronômio capítulo 28, verso 15 e 16, que diz assim, será porém que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E ele começa a dizer, maldito serás tu na cidade, no campo. Nós não podemos esperar bons frutos se nós não estivermos semeando a palavra de Deus nas nossas vidas. Até o nosso trabalho, até aquilo que nós fazemos, está debaixo da direção e da mão do Senhor. Ele espera que essas coisas sejam organizadas conforme a sua vontade. E é interessante o verso 2, porque o verso 2 ele vai contrapor-se a um trabalho, a uma labuta que é uma labuta exclusivamente do homem, quando ele diz assim, inútil vos será levantar de madrugada, aos seus amados ele dá enquanto dorme. A ideia aí é que Deus supre o seu povo sem grandes preocupações da parte dele. E o texto que nós citamos de Mateus 6, lá em Lucas 12,
Ele diz assim: porque os gentios de todo mundo, do mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Ou seja, se Deus se agradou em dar o seu reino, Ele vai nos dar todas as outras coisas para a nossa existência e para o nosso sustento nesse mundo e no mundo por vir, por causa disso. Então nós não devemos nos preocupar. Isso não significa que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos ser diligentes no nosso trabalho, mas nós não devemos andar ansiosos, porque Deus que está edificando a nossa vida, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus e vivendo de conformidade com a sua vontade, Ele vai abençoar os nossos esforços. Por isso, lá em Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Calvino, quando interpreta esse texto, ele vai dizer que isso significa que Deus dará aquelas coisas que os incrédulos labutam para adquirir por meio do seu próprio esforço. O sono aqui seria um labor tranquilo, despreocupado, e esse labor representa que nós, crentes, nos submetemos a Deus pela fé. Seria dizer que entendemos que por mais que façamos e devemos fazer, o sucesso e o bom êxito das nossas ações estão nas mãos do Senhor. E ainda Calvino vai dizer que as mãos dos crentes não devem estar ociosas, mas sua mente descansa na quietude da fé, como se estivessem dormindo, mesmo porque quando você dorme, o mundo se movimenta. Enquanto estamos dormindo, as coisas acontecem. E mesmo assim, mesmo quando nós não estamos trabalhando, o Senhor está provendo para nós. Frequentemente, quando nós não estamos fazendo nada, Deus está fazendo muitas coisas por nós. É como o profeta Isaías vai dizer: porque desde a antiguidade, Isaías 64:4, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse verso vai comprovar que o Deus de Israel é o único Deus em que se pode confiar, porque Ele é o único que age em favor daqueles que esperam nele. E esperar no Senhor, segundo a Escritura, não é algo passivo, mas sim ativo. É fazer justiça com alegria. É rememorar os caminhos do Senhor. É viver como Paulo diz, se enchendo do Espírito, cantando entre vós com salmos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E assim esse verso vai nos dizer que esperar pelo Senhor é viver a vida pactual, confiar o futuro nas mãos de Deus, por meio de uma vida diária que revele que conhecemos os seus caminhos, os caminhos de integridade, de fidelidade, simplicidade, misericórdia, generosidade e renúncias, que são caminhos do Evangelho. A pessoa que não pratica essas coisas, ela não pode estar esperando alguma coisa boa, porque ela não estará esperando o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia e sentinela. Inútil é o nosso trabalho. Inútil será trabalhar duramente, porque aos seus amados Ele dá enquanto nós descansamos na providência divina. Nós confiamos no Senhor. Ele nos chama a fazer a sua vontade, mas os resultados disso dependem única e exclusivamente dele. Essa primeira parte do Salmo 127, ela vai nos fazer confiar na palavra de Deus. O mundo tem andado um caminho completamente distante, diferente. As coisas têm mudado completamente, mas a palavra permanece a mesma. E nós não podemos ser deixados nos levar pelo mundo. Nós temos aqui aquilo que é mais precioso na vida do ser humano e principalmente na vida do crente, que é a sabedoria da palavra de Deus.
como nós devemos ordenar o nosso trabalho, como nós devemos ordenar a nossa casa, como nós devemos ordenar a nossa vida, para que glorifique o nome de Deus, como resposta e como gratidão a Deus daquilo que Ele fez por nós, a nossa salvação. E a nossa confiança estará nisso. É por isso que Lucas, ao retratar na sua narrativa aquela mensagem em Mateus capítulo 6, a ansiosa solicitude pela vida, ele chega ao final e diz assim, é como se ele estivesse dizendo assim, parafraseando: vocês receberam o maior, vocês não vão receber o melhor. Vocês receberam a salvação e todas as outras coisas nesse mundo vão acompanhar essa salvação. Por isso, não se preocupem, não estejam ansiosos de forma que as coisas dependessem exclusivamente de vocês, como se vocês não tivessem um pai. Mas, antes de tudo, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E não essas coisas. A Escritura está dizendo claramente que a nossa vida, a vida da nossa família, o meu papel como homem nesse mundo, como pai, como marido, como esposa, como filhos, está descrito aqui na palavra de Deus. E quando nós vivemos a vida cristã de forma íntegra, nós assumimos esses papéis, mas para assumi-los, nós precisamos conhecer a vontade de Deus para nós, nas nossas vidas. Esse salmo é um salmo que fala da família, e os filhos não poderiam ficar de fora. Ele diz assim: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse verso ele vai nos lembrar que os nossos filhos não são frutos do acaso e que Deus, como bem lhe parece, distribui a cada pessoa a sua parte de filhos. Com esse verso, o salmista quer mostrar que a edificação de uma família é, em última análise, uma dádiva do próprio Deus. Deus é o criador e sustentador da vida, e a vinda dos filhos deve ser vista como algo que Ele outorga aos pais. As expressões aqui são herança e galardão. E é interessante porque, mais uma vez, vemos uma oposição aí do salmista. Herança e galardão devem ser entendidos fazendo oposição ao trabalho e vigor dos homens no verso anterior. Por quê? Porque a ideia é que quanto mais saudável, mais forte, o homem está mais apto para a procriação. Mas o salmista aqui vai declarar o contrário, que se tornam pais aqueles que Deus outorga. A Escritura está dizendo que os nossos filhos são prêmios, são recompensa, isto é, eles significam galardão, um presente de Deus para nós. Porque eles pertencem ao Senhor e devem ser tratados dessa forma. Eles não são um peso, não são empecilhos. Os filhos da aliança pertencem ao Senhor. Quando uma família está sendo edificada por Deus, ou seja, está sendo conduzida pelos princípios da palavra de Deus, se sustenta na rocha que é Cristo, os nossos filhos são bênçãos. Nós estamos preparando os nossos filhos para serem filhos de Deus, eles são a continuidade do povo de Deus, possuindo essa terra, como a promessa a Abraão: a tua descendência herdará a terra. E se nós formos fazer uma relação direta, como a Escritura faz, com a promessa física de Abraão, com a promessa espiritual, porque elas estão relacionadas. As promessas físicas ali para o povo de Israel, elas remetiam a uma realidade muito maior, que é a realidade do povo de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E ele estava dizendo ali que naquele momento seria a descendência de Abraão, seriam seus filhos que herdariam a promessa. E Abraão passa vivendo naquela terra que era dele, como peregrino e forasteiro, como nós aqui. Esse mundo nos pertence ao povo de Deus, mas nós somos peregrinos ainda aqui.
porque aguardamos uma pátria superior. Spurgeon, em seu comentário, ele enumera os resultados de recebermos nossos filhos como herança do Senhor, como presente de Deus. Então ele diz que os pais confiarão no Senhor para a provisão e segurança dos filhos. Ele diz que aqueles que recebem os seus filhos como herança do Senhor considerarão como uma custódia sagrada do Senhor, de cujo cuidado devem prestar contas. Eles irão educá-los no temor do Senhor, irão consultar a Deus frequentemente a respeito deles, irão entregá-los sem queixa quando o Senhor os chamar para si pela morte. E ontem eu estava lendo, dando uma olhada nessa pregação e me doeu um pouco o coração. Acho que a coisa mais difícil na vida de um homem é perder um filho. Mas nós que confiamos no Senhor, iremos entregá-los sem queixa quando o Senhor os chamar para si pela morte. O verdadeiro pai chama o seu filho a casa. E nós devemos preparar os nossos filhos para isso, para esse momento. E aí Spurgeon, ainda em seu comentário, ele diz que os resultados de uma educação correta, ou seja, de uma casa que é edificada pelo Senhor, por uma casa que anda de conformidade com as instruções do Senhor, com a sua vontade, e aí sim ela pode dizer que é o Senhor que está edificando aquela casa. Ele diz que os resultados disso, eles se tornam a alegria dos pais, o registro permanente da sabedoria dos pais, o sustento e o consolo da velhice dos pais, os transmissores das virtudes dos pais à outra geração, pois os filhos bem educados se tornam, por sua vez, pais sábios. A Escritura aqui vai dizer que são flechas na mão de um guerreiro. Quando nós criamos os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, como a Bíblia fala que nós devemos conduzi-los, quando o Senhor está edificando os nossos lares, eles se tornarão armas poderosas de guerra. E nós podemos reconhecer uma casa bem edificada por meio da conduta dos filhos. Os filhos vão refletir a disposição de seus pais. Por isso que a Escritura, quando fala sobre presbíteros, sobre a liderança da igreja, pastores, diáconos, ele fala que esses homens devem governar bem a própria casa, como diz Timóteo, capítulo 3, verso 4 e 5, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Cristo? E ainda Paulo a Timóteo diz, nessa mesma perspectiva, alguém que seja irrepreensível, o bispo, o marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de solução, nem são insubordinados. O Salmo finaliza com os filhos, pois os filhos levam o nome da família. Nós reconhecemos uma família pela sua descendência, por causa da sua liderança e influência da piedade dos pais na vida dos seus filhos. São conceitos que foram transmitidos, ideologias, pensamentos que representam a palavra de Deus. E nós temos várias promessas na palavra de que tudo aquilo que nós ensinarmos para os nossos filhos, eles vão levar para o resto da sua vida. Como diz Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. E a Escritura aqui está dizendo que tudo que você ensinar para o seu filho, ele vai levar consigo. E os nossos filhos, eles aprendem mais com o nosso exemplo do que com as nossas palavras. Porque as nossas palavras devem ser manifestadas em atos, como nós acabamos de cantar aqui. As obras confirmam, o exemplo confirma uma vida de fé. A nossa responsabilidade é transmitir isso aos nossos filhos. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, verso 4, ele vai dizer assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. E diante desse texto, nós podemos dizer que, com a oposição que se apresenta aí,
que quando nós não criamos nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, nós estamos provocando os nossos filhos à ira, porque não existe critério, não existe harmonia, porque estamos criando os nossos filhos fora dos padrões estabelecidos por aquele que está edificando a nossa casa, que é Deus. Lá no Salmo 78, nos versos 4 e 7, nós temos instruções dos pais para seus filhos, e na pessoa do homem, do líder, do cabeça da casa, quando diz assim: não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. É interessante observarmos nesses últimos 2 textos que o ensino e direção são dados pelo homem. As suas esposas, elas vão auxiliá-lo nessa tarefa, mas a responsabilidade é do homem. E as suas esposas auxiliam na condução da família. E que condução deve ser essa? Segundo os padrões da palavra de Deus. Nós não podemos ser tentados a conduzir as nossas famílias, os nossos filhos, fora desse padrão. É que somos constantemente tentados pelo mundo. E eu, diante de tudo isso que a Escritura nos mostra, eu me sinto inclinado a citar ipsis literis, um texto de Calvino, comentando Tito capítulo 1, verso 6, com relação ao ensino dos pais aos seus filhos. Ele diz assim: uma vez que se requer do pastor tanto prudência quanto seriedade, é conveniente que sua família participe das mesmas qualidades. Pois como pode um homem governar a igreja se ele mesmo não pode controlar sua própria casa? Além disso, não só deve o bispo pessoalmente estar acima das reprimendas, mas toda a sua família deve refletir um viver casto, honrado e disciplinado. Portanto, ele transmite a Timóteo, bem detalhadamente, as qualidades que também a esposa do bispo deve possuir. Aqui, porém, sua primeira exigência é que os filhos sejam crentes, para que se faça notório que são nutridos na sã doutrina da piedade e no temor do Senhor. Em segundo lugar, não deve se entregar ao regalo excessivo, para que se reconheça também que são educados na temperança e frugalidade. Em terceiro lugar, que não sejam desobedientes, porque o bispo, que não consegue granjear algum respeito ou submissão da parte de seus filhos, dificilmente poderia controlar seu povo pelo freio da disciplina. Os líderes seriam conhecidos, segundo a Escritura, pela estabilidade de suas famílias na criação dos seus filhos. E é interessante porque perceba aqui que o texto está dizendo: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. A ilustração é que a sociedade do Oriente, ele tinha um pensamento de que os filhos iriam prover proteção em tempo de tribulação e velhice. E essa era a ideia. E quanto mais filhos, melhor. Uma aljava cheia, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Ajudaria a defender a família quando diante de um ataque. Uma aljava tinha no mínimo 5 flechas. No mínimo 5 flechas. E ele está dizendo aqui que seria feliz o homem que enchesse a sua aljava. E por que um homem é feliz por ter muitos filhos? Porque ele está conduzindo a sua família debaixo dos ensinamentos do Senhor. Às vezes a gente conhece determinadas pessoas, pastores, presbíteros, amigos, irmãos, que são pessoas preciosíssimas, aquela pessoa especial, e que é um exemplo de vida para você. E como a gente sente falta, às vezes, quando aquela pessoa não está próxima. Como a gente, muitas vezes, tem uma certa dependência, vamos dizer assim, daqueles irmãos de um conselho. Todos nós temos, todos nós. Às vezes, nós, pastores, somos muito solitários nesse sentido.
Porque aquele nosso amigo de seminário, aquele nosso irmão, está num campo distante. Agora imagine você tendo filhos, homens e mulheres, que sirvam para abençoar a igreja. Que sirvam como pessoas que estejam consolando e trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de Deus para o coração daquele irmão. Perceba como ter muitos filhos é bênção, não só para a nossa família, mas para a igreja de Cristo. Quantos Paulos, Pedros, Tiagos, Joões podemos ter no meio do povo de Deus? Serão nossos filhos. Serão aqueles nascidos no meio do povo de Deus, ensinados e forjados pela palavra de Deus em seus lares. Por isso ele vai dizer, feliz o homem que enche deles a sua aljava. São herança do Senhor. E se são herança do Senhor, consequentemente ter muitos filhos é uma bênção. A ideia aqui é de alguém que está sendo parabenizado, congratulado por ter muitos filhos. Os filhos podem trazer responsabilidades aos pais, mas em troca se tornam ativos na vida familiar. Seus dons e capacidades servem às necessidades de toda a família e a igreja. Uma casa que é edificada por Deus não cai em vergonha ou desgraça pública por causa dos filhos, porque eles são exemplos de vida cristã. Calvino vai dizer que a virtude e moral dos nossos filhos são elementos que constituem a proteção que os filhos devem propiciar aos pais. Sendo assim, os filhos que devemos desejar são aqueles que amem a prática da retidão e sejam dispostos a obedecer às leis, preparados para prestar conta de suas vidas diante do Senhor. E embora os pais devam criar diligentemente os filhos sob um sistema de disciplina santa, eles devem se lembrar de que nunca terão êxito em atingir o alvo desejado, se não for por meio da especial graça de Deus. Eu gostaria de pular algumas coisas e concluir, porque o nosso tempo já é chegado. Falar da minha experiência aqui, vou deixar isso para depois. Uma outra oportunidade de ter filhos. Eu vou dizer que eu sou um homem apaixonado pela minha família. Pela minha esposa, pelos meus filhos. E isso não quer dizer que eu seja um homem perfeito. Nem como marido, nem como pai. Não sou. Mas o Senhor me deu a graça, me abençoou de ser acompanhado por pessoas maravilhosas. Eu estava aqui cantando e cultuando e vi esse casal aqui na frente, chegando aqui na igreja e cantando junto com os filhos. E eu comecei a chorar, porque eu senti saudade. Eu tenho saudade desse tempo. Não que o tempo agora não seja bom, meus filhos estão grandes. O maior prazer, eu acho, que de um pastor é batizar os seus filhos. É ver que os seus filhos fizeram uma profissão de fé. É ver que agora eles são líderes na igreja, são diáconos, são pastores, são professores de escola dominical. E não existe recompensa maior. E quando eu olhei aquela família ali, eu me lembrei, na nossa vida, nossos 4 filhos, nós sentávamos no banco e lutávamos ali para poder assistir o culto. E era uma instrução também para os nossos filhos, esse momento de culto, onde eles aprendiam a cultuar também, ouvir a pregação, os cânticos, a ministração da palavra do Senhor. E como eu tenho saudade desse tempo. Como eu tenho saudade desse tempo. Hoje, cada um tem a sua família, tem os seus filhos. E apesar dos nossos erros,
eles estão no caminho do Senhor. E eu sempre dizia para eles, eu oro para que o Senhor nos abençoe de tal forma que vocês sejam muito melhores do que eu sou. Eu acho que Deus fez isso. E fez isso pela graça dele. Se nós conduzirmos os nossos caminhos em outros que não sejam os caminhos do Senhor, nós estaremos construídos em cima de pó. Não adiantará nosso trabalho profissional, o respeito que podemos angariar dos outros, os bens acumulados e qualquer outra vitória conseguida nesse mundo, tudo será inútil. Por quê? Porque o nosso propósito é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu me lembro de Agostinho, em seu livro Confissões, que diz que seus pais eram pobres e fizeram tudo para melhorar a sua vida e colocaram ele num colégio, vamos dizer assim, de padre, contextualizando, né? Mas ele comenta que não deram o mais importante, a fé. E quando nós olhamos a vida de Agostinho, antes da sua conversão, ele teve uma vida promíscua e participou de uma seita herética. Ele reconhece que nada disso tem valor diante da preciosidade do Evangelho. Reconhece que o mais importante os seus pais não deram. E o essencial, que foi a fé. Não terá nenhum valor se os nossos filhos forem grandes advogados, médicos, empresários, mas estiverem eternamente longe de Deus. Nada disso adiantará para eles, nem para nós. Sabe uma coisa que eu oro constantemente na minha vida? Eu quero que a minha geração continue nos caminhos do Senhor. Eu quero que os meus filhos, meus netos, continuem no caminho do Senhor. Eu quero que a minha geração prospere, e que a família Quaresma seja lembrada, uma família em que todos eles estão inseridos na família do pacto. Se não for assim, nada do que fizemos vai adiantar. Se Deus não edificar as nossas casas, se Deus não edificar as nossas vidas, se nós não estivermos vivendo de conformidade com a palavra do Senhor, se a coisa mais importante na nossa vida não for entender o que a palavra de Deus fala, o que Deus exige de nós, o que o amado da nossa alma deseja para nós como seus filhos, nada do que fizermos, ou qualquer sucesso nesse mundo, não terá nenhum valor eterno. Eu gostaria de terminar esse texto com a leitura de Mateus capítulo 7, verso 24 a 26, que cai muito bem aqui nesse contexto, quando ele diz assim: todo aquele que, pois, ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem imprudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando nós começamos a vida cristã em família, nós éramos jovens, não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje, e o Senhor nos abençoou com o conhecimento que nós tínhamos, com o desejo de fazer a sua vontade. Fomos crescendo como família, como marido e mulher, conhecendo a palavra de Deus e transmitindo isso aos nossos filhos. Eu sempre dizia uma coisa para eles quando ia discipliná-los. E instrução informal em casa, eu dizia para os meus filhos assim: vocês sempre vão conhecer o verdadeiro crente em mim, não nas coisas certas que eu faço, mas quando eu erro. Porque quando nós que somos crentes erramos, nós nos arrependemos do nosso pecado, nós buscamos reconciliação com Deus, nós buscamos reconciliação com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com as nossas esposas. E é aí, na nossa fragilidade, que a gente mostra o poder de Deus na conversão da vida de um homem.
Porque quando nós erramos, como diz lá Provérbios, é um texto que eu gosto muito de usar no momento de confissão, Provérbios 28, 13 e 14. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus. O homem constante no temor de Deus é aquele que não encobre as suas transgressões, é aquele que as confessa e deixa. E essa marca é uma marca indelével da graça de Deus na vida de um homem. Vamos orar, vamos baixar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor, queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja fazendo a tua obra na vida do teu povo, fazendo com que nós possamos parecer cada dia mais e mais com Cristo, sermos transformados, e essa é a sua vontade, é isso que o Senhor está fazendo em nós, a imagem de Cristo, que cada dia mais possamos parecer com o nosso irmão mais velho, com o amado da nossa alma, Pai. Nós reconhecemos que somos falhos, que somos fracos, que não somos capazes de avançar somente pela nossa força, pelas nossas capacidades. Reconhecemos que necessitamos da graça, da misericórdia, da sustentação do Senhor em nossas vidas. E por isso clamamos, ó Pai, pela nossa família, clamamos pelos nossos filhos, aqueles que ainda estão distantes do Evangelho. Que o Senhor possa, Senhor Deus, quebrar aquele coração de pedra. Oramos ao Senhor Deus por aqueles irmãos, maridos que estão distantes do Evangelho, esposas que estão distantes do Evangelho, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus, da família, Pai, dessa família. E que eles possam, Senhor Deus, como família, reconhecer que o Senhor é Senhor da vida deles. Que o Senhor esteja nos dando graça para vivermos, ó Pai, nesse mundo, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, Senhor Deus, demonstrando, apresentando a imagem de Cristo em nós, ó Pai. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Esteja perdoando os nossos pecados, ó Pai, restaurando as nossas vidas, ó Pai. E que possamos conhecer cada dia mais e mais a Tua palavra, para vivermos de conformidade com a Tua vontade, aguardando, Senhor Deus, e apressando a Tua vinda. Fica com o Teu povo, Senhor Deus, porque somos pecadores, somos fracos, e reconhecemos que a nossa força está somente no Senhor. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Amém. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.